Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre traição. Quando uma pessoa pode ser considerada infiel em um relacionamento afetivo? E o que pode acontecer quando essa quebra de compromisso é levada à justiça? Conheça o trabalho realizado há 20 anos pelo setor de fiscalização de penas substitutivas do Tribunal Mineiro. Violência doméstica. Entenda a súmula 600 do STJ, que reforça a proteção da Lei Maria da Penha à vítima que não vive com o agressor sob o mesmo teto. Saiba mais sobre os benefícios das audiências de conciliação, prática de sucesso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E mais, o JQ conta a história das comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor os seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Durante o ano de 2017, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Belo Horizonte registrou um aumento significativo do número de audiências de conciliação realizadas na fase processual. Entenda como esses resultados foram alcançados e os benefícios da conciliação. No ano de 2017, a média mensal de audiências de conciliação na fase processual realizadas em Belo Horizonte foi superior a 2.300. Número maior que o registrado em 2016, quando a média mensal foi de aproximadamente 1.500 audiências. Para o desembargador Saulo Versiani, que gerencia os projetos de conciliação, os dados mostram um avanço do sistema de autocomposição. Eu penso que seja uma maturação do próprio sistema ou da política nacional da autocomposição. E também com a sua concretização normativa a partir das leis, tanto da mediação quanto do Código de Processo Civil. O total de acordos também teve aumento. Em 2015 foram 365, em 2016 subiu para 431 e em 2017 a média mensal saltou para 938 acordos. A pergunta é: como esses resultados foram alcançados? O juiz coordenador do Sejusc da capital acredita que o primeiro passo para isso foi a mudança de endereço. O serviço era prestado em um espaço tímido no Fórum Lafayette, até que em novembro de 2016 ganhou sede própria no bairro Gutierrez. Ampliou a capacidade, então se nós podíamos realizar um determinado número de sessões de conciliação, nós passamos a poder realizar um número maior e além disso, o espaço ele é mais acolhedor. É um espaço mais organizado e desenvolvido, pensado para essa finalidade. Então isso contribui bastante também para a melhoria dos números. Os números vão aumentando e a satisfação de quem é atendido também. Eu acho que foi, sim, vantajoso, porque eu acho mais rápido. Fui super bem atendida, achei super prático, como da outra vez. O juiz cita outros fatores que colaboram para esse resultado. A melhoria no fluxo, das audiências, organização da pauta, consciência dos operadores, qualificação do pessoal. Eu diria que foi um conjunto de fatores que convergiram para esse crescimento dos números. Os índices da conciliação no pré-processual também tiveram aumento. As estatísticas apontam que a média mensal, que era de 47 audiências em 2015, subiu para 410 em 2016 e em 2017 chegou a 432. Uma parceria entre o Tribunal Mineiro e a Defensoria Pública também ajuda a reduzir a judicialização. Ao receber demandas, a Defensoria encaminha alguns casos para conciliação no Sejusc, ideia que promete render frutos na capital e no interior. Na medida em que a gente busca uma parceria entre instituições estaduais, que é o caso da Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, a gente consegue fomentar que essa parceria já instrumentalizada ela seja desenvolvida no interior, sem a necessidade de replicação formal. De acordo com a defensora, a parceria já conseguiu evitar que diversos casos se transformassem em processos judiciais. Nós já realizamos 304 acordos aqui na Defensoria Pública que foram homologados pelo Sejusc, pelo juiz do Sejusc, de maio, finalzinho de maio, até dezembro de 2017. Para o juiz, também é perceptível uma mudança de mentalidade. Ao longo dos anos, mais operadores do direito se interessaram em construir acordos. E quem ganha com isso é a sociedade. É muito importante porque aquele que pleiteia, que procura o Poder Judiciário, ele necessita de uma solução rápida.
Aulão de Direito responde mais uma dúvida de um estudante universitário. Confira. Oi, meu nome é Fernanda Passos, eu sou aluna do primeiro período da Escola Dom Helder. Eu gostaria de saber, de acordo com o Código Penal, quem tem o poder de dar a voz de prisão no Brasil? Qualquer pessoa do povo, segundo o Código de Processo Penal, pode dar voz de prisão em flagrante delito. Entretanto, na prática, isso não ocorre. Todo mundo deixa para a polícia. Essa ordem de flagrante delito, ela é prevista desde 1941 no Código de Processo Penal. E ela tem que ser ratificada pela autoridade competente, no caso o delegado. Então, se o PM está na rua e faz um flagrante, essa ordem de flagrante já tem que ser ratificada pelo delegado e depois homologada ou transformada em prisão preventiva pelo juiz. Então, em regra geral, qualquer pessoa do povo pode dar ordem de prisão em flagrante. E aí o cidadão realmente está preso. E você pode sugerir o tema para o próximo Aulão de Direito. Entre em contato conosco pelo e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br e saiba como participar desse quadro. No próximo bloco, entenda a súmula 600 do STJ, que reforça a proteção da Lei Maria da Penha. E conheça as consequências da infidelidade em relacionamentos afetivos quando o caso é levado à justiça. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Chegou a hora de mais um passeio pelo estado. Vamos viajar para Carandaí e conhecer o trabalho da Justiça Mineira na comarca. Localizada na região do Campo das Vertentes, Carandaí fica a aproximadamente 135 quilômetros da capital mineira e é conhecida como Celeiro de Minas Gerais, por ser o maior centro horticultor do estado. Nas proximidades de Carandaí, é possível observar a constante movimentação da ferrovia que está relacionada à história da cidade. Tudo começou quando o senhor Francisco Rodrigues Pereira de Queiroz, também conhecido como Barão de Santa Cecília, ficou sabendo do projeto imperial da construção da linha férrea que deveria ligar a capital de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Ele construiu uma igreja e 2 sobrados, e deu início ao núcleo urbano que é a atual sede do município. A estação de Carandaí foi inaugurada em 1881 e durante 8 anos foi o ponto final da ferrovia. Nesse período, a cidade serviu como área de convergência de mercadorias e passou a receber os tropeiros que ficavam à espera de novas cargas. Em 2018, a comarca completa 80 anos de existência. O Fórum Barão de Santa Cecília, que leva o nome do fundador da cidade, conta com uma única vara, que atende os cerca de 25.300 habitantes. Com o objetivo de melhorar o entendimento sobre a Lei Maria da Penha, o STJ editou a súmula 600. Segundo o documento, para que um caso seja classificado como violência doméstica, o agressor e a vítima não precisam morar na mesma casa. Veja na entrevista de Silvana Monteiro. Eu estou com a desembargadora Karen Emerick, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que vai nos explicar algumas questões envolvendo a aprovação da súmula 600 pelo STJ no final do ano passado. Bem, desembargadora, a súmula 600 do STJ traz alguma alteração para a aplicação da Lei Maria da Penha? Não, Silvana, ela não traz nenhuma alteração. Ela vem reforçar o que já existia na Lei Maria da Penha, no artigo 5º, inciso 3. Ou seja, que a aplicação da lei independe da coabitação. Mas, para que ela seja aplicada, essa agressão, essa violência, ela tem que decorrer de uma relação íntima de afeto. Então, namorado, ex-namorado, pessoas que tenham convivido e não convivam mais, enfim, não tenha necessidade da coabitação, mas que a violência decorra de uma relação anterior, presente, anterior, independente da coabitação, mas que tenha uma relação íntima de afeto. Certo. A súmula é uma forma de ampliar essa proteção à vítima?
Eu acredito que sim, porque na medida que ela vem esclarecer, ela vem informar a sua aplicabilidade, a extensão da sua aplicabilidade, a vítima, ela pode, a mulher, ela pode ter mais segurança para buscar a justiça, a polícia, no momento em que ela se vê numa situação de violência por alguém que não houve coabitação. Então, às vezes, ela poderia, antes da aprovação da súmula, ter dúvidas. Com a súmula, ela passa a ter certeza que ela está com seus direitos garantidos. Certo. E para a justiça, o que a senhora observa que pode haver de mudança com essa edição dessa súmula? Bom, embora esse entendimento já vinha ocorrendo, né, nos tribunais em anos anteriores à aprovação da súmula, eu acredito que agora, com a súmula, ela vai dar talvez mais segurança, mais visibilidade para o julgador na hora de decidir uma questão, se tinha dúvida da sua aplicabilidade ou não, ele poder se basear em argumentos jurídicos para poder dar essa proteção para a mulher. Muito obrigada. Agora vamos falar de um assunto que, na teoria, deveria ficar entre quatro paredes: a infidelidade conjugal. Dá até para dizer que o tema promove um certo fascínio. Todo mundo tem um palpite sobre o que fazer ao descobrir que um dos parceiros é infiel e quais atitudes podem ou não significar uma traição. O assunto, que tem peso tão grande na sociedade, é fonte de inspiração para produções culturais. Constantemente, relacionamentos mal-sucedidos se transformam em hits de sucesso. O que as músicas não contam é que uma traição pode provocar consequências não só psicológicas, mas também jurídicas. Um velho ditado diz: quem procura, acha. E se você, numa dessas, descobrisse uma traição? Eu acho que eu mataria, eu cometeria uma loucura. Eu fazia de conta que não vi e ia embora. Se tiver uma chance de perdoar, perdoa. Se não tiver, sai fora, né? Dizem que a arte imita a vida, e esse assunto é um prato cheio para filmes. Eu queria poder dizer à minha mulher o que eu digo a você. Para novelas. E para música. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Uma coisa é certa: ser vítima de uma traição pode doer, e muito. É como se eu te tirasse tudo. Porque, de alguma maneira, a gente se estabelece na nossa autoestima, no nosso amor próprio, com aquilo que a gente tem convicção de que a gente é e que dá conta, né? E uma traição é jogar na cara: olha, você não é isso que você está pensando, eu não te amo, eu não te quero, eu não te desejo. O adultério deixou de ser crime quando o artigo 240 do Código Penal foi revogado no ano de 2005. Mas a infidelidade ainda é considerada uma conduta ilícita. O casamento e a união estável é uma relação jurídica. E toda relação jurídica estabelece direitos e deveres. Então, entre vários deveres do casamento e da união estável, está lá a fidelidade. De maneira que, se eu praticar infidelidade, eu estou cometendo um ilícito civil. É o que está descrito no artigo 1566 do Código Civil. Sabia que é possível pedir indenização por danos morais em casos de infidelidade? Eu já vi um caso, na televisão, falando que a moça tinha casado, uma semana depois descobriu a traição. Aí sim, né? Eu entraria com certeza. Não precisa de justiça? Você concorda comigo? Depende. Principalmente em tempos de comunicação instantânea. Se ocorrer uma exposição na sociedade da pessoa traída ou prejuízo financeiro, o ressarcimento pode ser determinado judicialmente. Ao rompimento do namoro, o namoro geralmente há uma publicidade, então o rompimento já causa um reboliço na sociedade. E quanto mais perto for esse termo do noivado ou do casamento, quanto mais perto for, danos morais vai existir. Me parece que aí é problema só de quantificação. Se no início vai ser um pouco menos, se já mais próximo do casamento vai ser maior. Mas danos morais geralmente há porque ofende a honra, injuria a pessoa. E essa ofensa à honra pode acontecer mesmo sem contato físico. Olha a música outra vez definindo esse tipo de conduta. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo. A infidelidade hoje existe várias maneiras de praticar. Pode ser o contato físico, né? Pode ser também virtual. Nós chamamos a infidelidade virtual, essas trocas de romances, de fotografia, através da internet.
Quando o elo entre o casal se rompe, a Justiça pode também determinar que o cônjuge considerado infiel deixe de usar o sobrenome do ex. Mas nem sempre a relação precisa se transformar em disputa judicial. De acordo com a psicóloga, apesar de a traição afetar o psicológico, é possível perdoar. É possível e é bom, não é? Por isso é que quando existe uma traição, é necessário que se converse sobre ela, né? E muitas vezes é preciso de ajuda profissional para isso. Eu não sou amado, eu me sinto não amado, não sou amado nessa relação. Então, é como se dentro desse desespero eu cedesse a uma outra situação que está ali se oferecendo para mim como algo prazeroso. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o trabalho realizado há 20 anos pelo setor de fiscalização de penas substitutivas do Tribunal Mineiro. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. A Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte tem um setor específico para atuar diretamente na fiscalização de penas alternativas ao aprisionamento. Os CEFIPs realizam um trabalho fundamental para a transformação da pena em lição pedagógica, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas. E há 20 anos supervisiona e orienta sentenciados. Um dos maiores e mais antigos hospitais infantis de Belo Horizonte, com uma aparência bem desgastada e com paredes de cores melancólicas. Um jovem sentenciado por um crime de menor potencial ofensivo e uma repartição ligada à Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que faz esses três personagens estarem na mesma narrativa é a humanização de penas por meio de parcerias realizadas pelo CEFIPs, Setor de Fiscalização de Penas Substitutivas do TJMG. Pintar um futuro diferente, longe da criminalidade. É essa a proposta feita há 20 anos pelo CEFIPs, Setor de Fiscalização de Penas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aos sentenciados, oferecendo a eles a oportunidade de cumprir uma medida alternativa ao aprisionamento. É o caso do Éder, que está aqui modificando a realidade do setor de emergência de um hospital infantil de Belo Horizonte, trazendo sorrisos a quem chorava e fazendo a alegria de quem observa esta linda imagem. Eu volto para casa com uma satisfação de saber que o público daqui está sendo atingido com o nosso trabalho e essa percepção deles de um espaço hospitalar, um espaço de dor, muda quando a gente traz uma imagem alegre, as crianças vêm e brincam até com a imaginação no desenho. Teve uma menina que falou, essa ali sou eu achei muito legal isso. Pessoas que cometem crimes de menor potencial ofensivo sem emprego de violência e que recebem penas com duração máxima de 2 anos podem cumprir medidas alternativas à prisão. A prestação de serviços à comunidade é uma dessas medidas. Então, o CEFIPs ele veio para dar uma legitimidade nisso, não é? Ele servir como um articulador junto à rede pública e privada municipal, junto às entidades que podem receber esse prestador de serviço, né, quando se fala nessa área da prestação de serviço, a fim de que a pena fosse eficaz. Identificando, então, o perfil criminológico, o perfil da personalidade da pessoa condenada e suas habilidades ou seus interesses de conquistar alguma espécie de trabalho, e casar com aquela entidade que está precisando daquele perfil daquela pessoa. A experiência do Éder contempla a essência do trabalho do CEFIPs. Apesar de ter se desviado do caminho em algum momento da trajetória, o desenhista sentiu-se útil e valorizado ao receber uma medida que favorecia suas habilidades.
A proposta de pagar o serviço comunitário, para mim, seria um serviço mais braçal, entendeu? Menos humanitário, sem explorar os meus potenciais, né? Porque eu já trabalho nessa área da arte há anos, entendeu? Eu trabalho em projetos sociais, sou um cidadão de bem, cometi um erro como qualquer um outro, né? E quando eu fui convidado para fazer essa intervenção, eu já tinha sido entrevistado lá no CEFIPS pela assistência social, que me perguntou qual que era a situação, aí me perguntou onde eu queria pagar a pena, né? Aí eu propus para ela uma oficina numa escola perto de casa, aí eu falei do meu currículo, aí eles conversaram lá e me fizeram o convite. Para que o Éder e outros sentenciados tenham um lugar para cumprir a pena, o CEFIPS cadastra entidades interessadas nessa mão de obra, seleciona e acompanha de perto a parceria. Atualmente, já são 300 instituições parceiras e mais de 4.000 pessoas cumprindo penas alternativas nesses locais. Então, a Vara de Execuções Penais, ela conta com a parceria destas entidades, sejam entidades filantrópicas, sejam da área da assistência, educacionais, área hospitalar, né? Órgãos públicos, que nós também temos parceiros, e são eles que, na verdade, recebem esses sentenciados dentro da sua própria comunidade onde residem e eles prestam serviços a essas entidades. Então, eles são de fundamental importância para nós. A Maria Elisa é presidente da Associação Voluntários Solidários, que, junto ao CEFIPS, possibilitou que o Éder cumprisse a medida em um hospital infantil. Teve essa junção do nosso ideal com a habilidade que ele tem. E outra coisa também que valorizou muito o trabalho dele foi os elogios que ele recebeu, tanto dos usuários quanto dos trabalhadores, de qualquer transeunte que passasse aqui. Nossa, que lindo, que bom, que maravilha, parabéns. Isso vai poder ser estendido ao ambiente de internação, que aqui esse é um ambiente de PA. E aí, então, a gente tem a perspectiva de continuar com esse ideal, porque realmente o impacto foi muito positivo, a aceitação foi muito boa. A expectativa é ampliar o aproveitamento do trabalho do Éder, modificando, por meio da arte, outras áreas do ambiente hospitalar. A interação dele foi tanta que o desenho proposto, adaptado às exigências da instituição, vai se tornar o mascote do hospital. Que na trajetória que eu fiz de trabalhos, isso aqui vai ser mais uma coisa para somar no meu currículo. Até brinquei na página do meu Facebook, que aqui foi onde a pena virou honra. Um trabalho que deve significar sempre lição pedagógica e crime superado. É preciso que a pessoa tenha consciência de que ela tem uma obrigação a ser cumprida ali. Mas precisa também da entidade ter consciência de que aquela pessoa, de que está precisando daquela pessoa por uma tarefa ali. Não é uma medida para humilhar as pessoas. É uma medida que vai ser suficiente para que a pessoa compreenda que cometeu um erro no passado e suficiente para que aquele erro se reverta em algo em favor de uma comunidade. A comunidade está representada pelas instituições parceiras, que anualmente se reúnem no fórum com o juiz da Vara de Execuções Penais e os servidores do CEFIPS, para compartilhar experiências e alinhar novas estratégias. Neste ano, já se completam 3 encontros realizados, selando a nobreza e os frutos excelentes de um trabalho transformador que acontece há 20 anos. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.